Bom dia, eu sou o professor Francisco Echalar e eu vou, nesse vídeo, dar um exemplo da utilização de organizadores gráficos para registrar as próprias ideias. Isso acaba sendo um jeito interessante de você tentar organizar as próprias ideias e também de estudar, de fazer uma revisão. Isso pode ser usado para leitura de textos, também para fazer anotações sobre um texto ou sobre mesmo um vídeo. Então vamos lá. Eu escolhi como tema para este exemplo as operações com números. É o tema que vocês estão vendo na sala 2. Nós estamos fazendo toda uma revisão sobre matemática básica, envolvendo, entre outras coisas, operações com os números, e eu estou pegando esse pedacinho para usar como exemplo. Então, esse é o ponto de partida. Então, quando a gente vai falar de operações, a gente fala de várias coisas. Em especial, de operações. De que operações a gente está falando? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Além disso, a gente fala de números. Por quê? Porque, na verdade, você tem vários tipos de números e, conforme o tipo, essas operações acontecem de um jeito diferente. Então, tem os naturais, inteiros, tem os números decimais, tem as frações. Lembrando, né, que números decimais e frações são duas maneiras de representar o mesmo conjunto numérico. Melhor dizendo, não é exatamente duas maneiras de representar. Todas as frações podem ser traduzidas por números decimais. A gente vai considerar as operações com os números naturais, com os números inteiros, com os números decimais, ou representados na forma decimal, né? E com frações. Os números reais, você pode considerar que os números decimais são uma forma de representar os números reais, se a gente admitir as decimais infinitas, periódicas ou não periódicas. A gente está fazendo uma revisão de operação com números. Então, eu estou dividindo essa minha revisão em duas partes. De um lado, eu tenho operações, de outro, eu tenho números. Tenho 4 operações diferentes. Eu selecionei aqui 4 tipos de números. Por que essa separação? Porque conforme o tipo de número, isso vai impactar na forma como eu faço as operações. Tá? Então, por exemplo, a soma de naturais é muito parecida com a soma de inteiros. Só que com os inteiros, por exemplo, você tem que levar em conta o sinal, tem uma regra de sinal, seja para soma, subtração, multiplicação e divisão. A divisão de naturais, você tem 2 tipos de situação, a divisão exata e a divisão com o resto. Quando você está trabalhando com os números decimais, você não precisa se preocupar com isso. Tá certo? Só tem sentido em falar resto quando você está trabalhando ou com números naturais ou com números inteiros. As 4 operações com frações têm as suas regras específicas. Eu separei para organizar, mas na prática isso está interligado. Né? Tem o como. Que passos eu vou ter que fazer? Que regras eu tenho que representar? E aí vai depender de quais são os números, qual é o tipo de número com o qual eu estou trabalhando. Então, isso é uma coisa. Né? Mas antes disso, tem uma outra questão. Como é que eu faço a conta? Eu posso usar a calculadora. Numa situação do dia a dia, você faz isso tranquilamente. Mas ainda agora que muita gente tem celular e no celular sempre tem uma calculadora embutida. A questão é que na prova não dá para usar a calculadora. Né? Como é que você pode fazer então o cálculo? Você pode fazer aquilo que costuma ser chamado de montar a conta. E
você pode usar cálculo mental. Esse esquema termina aqui? Não. Dá para continuar em várias direções. Então, por exemplo, uma direção importante seria a seguinte: cuidados. Quais são os cuidados que você tem que tomar quando você faz subtração com naturais? A divisão. Com os inteiros, com os números negativos em geral. Então, isso dá para ser expandido num segundo esquema. Para encerrar, como eu falei, o esquema não termina aqui. Cada um desses nós pode ser ampliado. Então, a gente pode estender para cá, como usar a calculadora. A gente pode estender para cá, por exemplo, relembrar os diferentes algoritmos, como é que eu monto a conta da multiplicação, da divisão, assim por diante. A gente pode estender para cá, estratégias de cálculo mental. A gente pode estender para cá, cuidados que a gente tem que tomar em cada uma das situações, soma de fração, multiplicação de números inteiros e assim por diante. Então, é sempre um retrato de um pedaço. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, e talvez o mais importante nesse momento, a ideia de que esse esquema é algo pessoal. Esse esquema que eu construí aqui, ele reflete a maneira como eu pensei essas ideias neste momento. Se vocês forem fazer a mesma coisa com esses mesmos conceitos, provavelmente vocês vão organizar de um jeito um pouco diferente. Por quê? Porque vocês vão organizar conforme vocês estão pensando. Esse tipo de esquema, a principal função dele não é você olhar e dizer não está certo ou errado, não é para uma avaliação, é mais para ajudar você mesmo, a você mesma, a organizar suas ideias. O esquema traduz, neste momento, as suas ideias sobre esse assunto. Fica mais fácil discutir. Você pode tentar discutir cada uma das ligações colocadas. Então era isso. A ideia é fazer um vídeo curto e estimular vocês a fazerem esse tipo de coisa. Fazer esse tipo de coisa com o que vocês estão lendo, fazer esse tipo de coisa quando vocês estão tentando entender alguma matéria, algum assunto. Eu espero que tenha sido útil e até a próxima.